Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o Mister T, estou aqui no canal O Lucro da Vida e vamos fazer a sequência da aula de Candlesticks, parte 2. Então, na aula um, a gente viu um pouco da história, né? Como surgiram os gráficos de Candle, como surgiu o Candlestick, né? A partir ali do gráfico de linha, gráfico de barras, um pouquinho da história, a importância do que é a estrutura do candlestick, né? Você pode ver aí no outro vídeo, certo? E a gente viu também a importância dele, né? Tem conheço muitas pessoas que só utilizam candlestick para operar, porque eles são de extrema relevância, tá? Principalmente nos gráficos de time frame, de tempo maior, então, diário, semanal, eles estão bem relevantes, tá ok? Então, já vou pedindo aí se você gostou do conteúdo, se você gostou da minha didática, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? Vamos seguir então para a aula. Então, tá, eu vou falar nesse vídeo sobre os principais tipos de candles, tá? Nessa aula, os candles de reversão. Quais são os principais, certo? Então, já está aqui na tela o primeiro que eu gostaria de falar, que eu acho que é um dos mais relevantes, né? É um martelo, homem enforcado, também tem a variação dele martelo invertido ou estrela cadente, né? O martelo, o homem enforcado, né? A cor do corpo em ambos não é significativa, tá? O martelo ele se dá no final de uma queda. Deixa eu fazer o desenho aqui para vocês, fica sempre mais fácil de entender, né? Então, digamos que temos lá o gráfico, está começando aqui uma queda bem forte, né? Mas aqui ela já começa a perder um pouquinho da força, né? Que começa. E quando vê, surge. Eu vou desenhar verdinho aqui, tá? Mas não, a cor não importa, tá ok? Quando vê, surge um martelo. O que significa isso, né? Martelo. Então, pessoal, o martelo significa que onde temos, a gente aprendeu na aula passada, onde temos a abertura? A abertura nós temos aqui, certo? O fechamento nós temos aqui, e aqui foi o decorrer do dia. O que aconteceu? Então, nesse dia, eu vou reproduzir ele aqui do lado. Vou desenhar ele. Ele abriu aqui nesta faixa, certo? Ele abriu aqui. Durante o dia, durante o dia ele veio aqui para baixo, né? Ou seja, durante o dia ele operou em venda, vendo os vendedores ganharam, digamos ali até meio-dia, por aí, virou o dia para a parte da tarde. O que aconteceu? Entrou muita força compradora. Então, começou a subir, e ele terminou o dia fechando aqui em cima, né? Deixando aquele pavio, mostrando que durante o dia ele teve essa força vendedora que, após perdeu a batalha, digamos assim, para os compradores que subiram e fecharam aqui, né? Então, o papel vem de queda, forte venda, forte venda, forte venda. Aqui, forte venda, começou a entrar uma pressão compradora levezinha, né? Tentou ir lá para cima, mas voltou e fechou. Os vendedores ainda estão ganhando, aqui é a mesma coisa, tá? E chegou neste ponto aqui, onde os vendedores perderam a batalha e os compradores entraram em cena. O que acontece? Deixa eu limpar esse que eu tinha feito aqui. O que acontece? Aqui, este é um candle de provável reversão, certo? Superando esta máxima, aqui, provavelmente, opa, ficou de branco. Superando esta máxima aqui, ou seja, entrou mais força compradora, provavelmente o papel vai entrar numa tendência de alta, certo? Vai começar a ciclo de alta. Então, aqui é um ótimo ponto para a gente saber quando ocorreu essa reversão, né? A estrutura do martelo, como ela é feita? Eu vou desenhar ele azul, ok, aqui do lado.
Então nós temos o corpo, né, como a gente viu na aula passada, e nós temos o pavio. Vou separadinho, aí, o pavio, ok? Qual é o ideal? A regra para se validar o martelo, tá? O corpo, ele tem que ter 1/3, pelo menos, do tamanho do martelo. E o pavio, ele tem que ter 2/3. Pelo menos, tá? O ideal é que seja quanto maior o pavio, melhor. Por quê? Porque indica, se o pavio ele é grande, indica que durante o dia teve essa força, né, vendedora, mas os compradores ganharam e superaram. Ou seja, entrou muita força compradora. Certo, pessoal? Então esse é o martelo, tá? Que final de queda, ele indica uma reversão. Certo? E temos aqui o martelo invertido, né? Que daí seria no final de uma alta, ele com a mesma filosofia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, botei em azul, está em branco, né? A mesma filosofia, ele vai perdendo a força. Ou seja, digamos que temos uma alta aqui, né? Ó, estou desenhando aqui uma alta bem forte. E ela começa a perder força, né? Começa a perder força. Até que em um momento se tem um martelo invertido. O que aconteceu? É a mesma filosofia do martelo normal, né? Aqui durante o dia entrou a força compradora. Vou desenhar ela em azul, fica melhor. Entrou a força compradora, né? E durante o dia os vendedores ganharam e acabou fechando aqui. Bom, no caso se fechou aqui embaixo, né? Este candle aqui é vermelho. É vermelho também, tá? Porque o fechamento no meu exemplo aqui foi lá embaixo, ok? Então esse é o martelo invertido que se perdido a mínima dele, né? Se perdido essa mínima aqui, pode se iniciar uma tendência aqui de baixa, ok? A gente vai ver exemplos aí mais para frente, tá? Uma coisa muito importante, tem que validar o movimento no dia seguinte, ou seja, aqui nesse caso ele tem que perder essa mínima, e no caso anterior que eu mostrei ele tinha que superar a máxima, tá? Por quê? O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês, apagar essa parte aqui que eu fiz. O que acontece? Temos aqui, né, um martelo. Se ele não perde essa mínima, ele pode seguir subindo. Digamos que foi só um dia por alguma notícia, alguma coisa, e que, né, fechou negativo, mas no dia volta tudo ao normal e ele começa a subir. Tá? Então ele só é validado perdendo a mínima dele, ok? Nesse ponto aqui. Certo? Beleza. Vamos passar para o próximo candle relevante. O próximo candle relevante é o Doji, que a gente viu na aula anterior, né? Lembra da estrela Doji? Aqui tem algumas variações dele, o spinning top também. Eu não vou entrar muito em detalhe. O que é o Doji? O Doji, como a gente viu na aula anterior, ele mostra um equilíbrio das forças, né? Então, a abertura do dia foi nesse ponto, né? Durante o dia, ou pode ter começado com força compradora ou força vendedora, né? Mas no final do dia, o candle fechou neste mesmo ponto. Então, há um equilíbrio entre as forças de compradores e vendedores. É um candle de indecisão, né? Que após uma grande alta, né? Vocês podem se lembrar da aula anterior. Você tem uma forte alta ali e acaba acontecendo um doji, né? Opa, aqui está forte, opa, aqui deu um equilíbrio, né? Os vendedores conseguiram se equilibrar com os compradores. Então, se perdido essa mínima, né? É uma possível reversão, porque aqui equilibrou a força e aqui quer dizer que os vendedores estão ganhando a batalha e pode formar uma tendência de reversão. Tá? Mesmo sinal, se fosse. Mesma coisa se fosse ao contrário, né? A gente vem de uma queda, vem de uma queda, vem de uma queda, vem de uma queda, e aqui acontece um doji. Tá? Está de vermelho, mas não teria cor no caso, porque a abertura está no mesmo preço do fechamento, ok?
Então, o que acontece aqui? Força vendedora, força vendedora, força vendedora, força vendedora. Opa, aqui teve um equilíbrio, né? Superando essa máxima, ele só valida se superar essa máxima, tá, pessoal? Superando essa máxima, opa, os compradores estão ganhando a briga. Então, reverteu a mão, né? Agora começa força compradora a entrar no jogo, certo? Outro padrão que eu gostaria de mostrar para vocês é o padrão da mulher grávida, que é Harami em japonês, né? E o Harami Cross, né? Que é por ser uma cruz aqui, um doji, né? E o padrão envolvente, que é bem forte, o engolfo, né? Que ele engolfa o kendo anterior, ou seja, ele sobrepõe o kendo anterior. É basicamente um Harami ao contrário, digamos assim, né? Esse padrão é muito interessante também, tanto para fundos e para topos, tá? A gente pode ver aqui, se a gente pegar aqui durante uma alta, ok? Tá indo uma alta, lá forte, vai indo, né? E quando vê, aparece esse candle aqui. Opa, um Harami de topo. Puta merda, e agora? Perdendo essa mínima, para validar, tem que perder essa mínima aqui, vou botar em azul. Perdendo esta mínima aqui, né? Pode validar uma reversão. Ah, mas Mr. T, por que esse padrão pode validar uma reversão? Se vocês pararem para pensar, se vocês pararem para pensar, o que é um Harami? Né? Temos ali um candle, digamos aqui um candle verde, tá? Temos aqui um candle vermelho, certo? Aqui, digamos, aqui um candle vermelho, tá? E o que é isso? Se você aplicar um conceito avançado que eu vou ensinar nas próximas aulas, tá? Então lembra, se inscreve no canal, fica acompanhando as aulas, tá bom? Que vai ter bastante conteúdo bem interessante. Se você aplicar o conceito de blending candles, ou seja, é uma soma, uma mistura desses candles, o que dá um resultado? Este candle mais, imagina uma soma, mais este candle, seria igual ao quê? Pensa ele se sobrepondo, né? Então, deixa eu retornar aqui. Então lá, você tem o candle bonitão, verde, né? E se somar esse candle negativo, que entrou força vendedora? Lembra, se entra força vendedora, né? O preço vai para cima. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Entrou essa força vendedora aqui. Opa, o que temos? Será que é o que eu estou pensando? Vocês estão pensando isso mesmo? É um martelo. Chegamos no martelo. Então, o engolfo Harami nada mais é que um martelo, só que no conceito de blending candles. Certo? Que é um conceito mais avançado que eu vou mostrar nas próximas aulas, ok? Agora vamos partir para a prática, vamos ver uns exemplos práticos. Eu separei alguns aqui para vocês, certo? Vamos entrar aqui no Profit, então. Deixa eu fechar, vamos ver o primeiro exemplo aqui que eu separei. Temos aqui como 4 agosto de 2007. Ô louco, agosto de 2007. Vamos para lá. Setembro de 2007 está ali. Agosto de 2007 está aqui. Olha só este padrão. É um martelo duplo. Vocês estão vendo aqui? Cadê o meu ponto fixo? Então, olha só esse padrão, né? Um duplo martelo aqui no fundo. O que está acontecendo aqui? Deixa eu botar meu zoom. Olha só. Olha a força vendedora que está tendo nesse papel. Até que chegou um momento, esses dois candles aqui, tá? A gente está no gráfico diário aqui. O que aconteceu, né? Esse candle aqui, ele teve abertura aqui em cima. Durante o dia entrou força vendedora pra caramba. Em algum momento do dia, os compradores falaram, opa,
Esse papel tá interessante. E resolveram comprar até aqui. Entrou uma forte força compradora aqui, tá? Ah, e o que é esse cabelinho? Aqui, durante a abertura também, os compradores entraram antes um pouquinho, né? Depois os vendedores entraram e os compradores entraram novamente para esse fechamento, ok? No segundo dia, o que aconteceu? Basicamente a mesma coisa. Deixa eu fechar e colocar de novo. No segundo dia, o que aconteceu? Ele abriu aqui em cima, tá? Teve essa força vendedora, opa, pessoal realizando, foi lá para baixo e os compradores, poxa, esse papel tá interessante, está muito barato, entrou força compradora. No outro dia, olha só como é potente esse sinal do martelo. Ó, vem de uma forte queda aqui, tá vendo? Canalzão aqui de baixo, tá? E ele encontra aqui uma reversão. Mas Mr. T, ele abriu aqui em cima, ele não abriu um centavo acima. Abriu acima, compra na abertura, certo? E segue o baile. Olha como o papel reverteu essa tendência. Olha que bonito esse conceito aqui. Certo? Vamos ver o próximo exemplo aqui de martelo. IBOV. Ibovespa. Agosto de 2007. Então vamos lá para 2007. 2007. Agosto de 2007. Olha aí. Olha aqui o martelinho. Eu vou ter que puxar mais para cima para ficar melhor. Mais para cima. Aí. Olha que beleza de martelo no índice. Então, mesmo conceito, tá, pessoal? A abertura foi aqui em cima, tá bom? Entrou uma força vendedora aí durante o dia, né? Em algum momento do dia entrou muita força compradora e fechou aqui. E para melhorar a situação, olha o que temos aqui do lado. Um raramezinho, né? Desconsidera os pavis, um raramezinho, e validou a reversão, certo? E também temos aqui outro exemplo, no IBOV mesmo, se a gente voltar um pouco aqui para trás, voltar um pouquinho aqui para trás, em 2006. Vamos aqui, ó, setembro de 2006. Aquele conceito que eu expliquei na primeira aula. Olha só como aparece aqui. Forte venda, forte venda. Ó, começa a ficar mais fraco. Olha o corpo do candle diminuindo. Até aqui, vem doji, vem martelo. Ó, um martelinho aqui, ó. Um pouquinho de cabelinho, não tem problema, não faz mal, né? Para vocês entenderem o que aconteceu nesse dia aqui do martelo. Esse dia aqui, ó. Onde é que foi a abertura? Né? A abertura foi aqui. Logo após a abertura entrou força vendedora aqui durante o dia, né? E os compradores falaram, opa, nem pensar. Entrou força compradora, foi até aqui em cima e teve um pequenininho descanso. Aqui em cima, saudável, o pessoal realizando um pouquinho, né? E o que aconteceu no outro dia? Validou a operação, né? Lembra que tem que sempre superar o máximo aqui, ó. Validou a operação e tendência de alta. Olha só que bela reversão. Certo? Vamos ver alguns exemplos agora com doji, tá? Eu separei aqui. Temos aqui Via Varejo. Via Varejo, novembro de 2019. Vamos lá, novembro de 2019. Está aqui. Olha só. Olha só que bonito. Deixa eu botar mais aqui para cima. Opa, ele não pegou. Vou botar um pouquinho mais para o canto. Vamos ver agora. Aqui tá bom. Então o que acontece? Ó? Vem numa leve tendência de queda. Tá vendo? Ó? Queda. O que aconteceu nesse dia? Mesmo conceito que eu expliquei anteriormente. Não preciso, não preciso repetir, né? Já entenderam bem? Olha aqui. Uma
acabou fazendo um tipo de doji que o nome é Libelo, tá? Que mostra a mesma teoria da pressão dos compradores. E o que teve no dia seguinte? Um engolfe, desconsidera os pavis, tá, pessoal? Olha que baita engolfe, olha a força compradora desse candle. Onde foi a abertura deste candle? Foi exatamente aqui. Chegou a cair uns centavinhos ali logo após a abertura, né? Quase nada, irrelevante. E olha o que entrou de força compradora. E fechou na máxima. Isso aqui é muito forte, pessoal. O engolfe é muito forte. Né? No outro dia teve um pouquinho de realização. Acabou fazendo aqui uma bandeirinha que a gente vai ver nas próximas aulas. Rompeu essa bandeirinha e seguiu para alta. Olha que beleza. E foi embora, né? Ó, aqui tem um bom exemplo de como é relevante os dojis, né? Então, o próximo aqui é... Bom, vamos ver outro exemplo de doji, na Vale 3. Vamos lá, Vale 3. Agosto de 2019. Vamos lá ver. Opa, 2016, maio, junho, janeiro, um pouquinho mais pra cá. Vamos lá, abril, maio, junho, julho, agosto de 2019. O que temos aqui? Em agosto de 2019, nós temos um... Cadê? Aqui. Conseguimos ver duas coisas aqui, tá? Aqui a gente consegue ver um padrão de Harami. Só botar mais para cima, acho que ele vai pegar bem aqui. Olha só, o padrão de Harami, né, que a gente aprendeu ali, a mulher grávida, né, no outro dia rompeu a máxima aqui e foi embora, né? Foi para alta. Olha aqui que interessante esse doji. Olha como tem que esperar a validação do movimento. Teve uma alta, teve um doji aqui, vocês estão vendo. E aí, é relevante? Sim, é relevante. Mas o que aconteceu? Ele não rompeu essa mínima para validar uma tendência de queda novamente. Ele rompeu a máxima e seguiu o baile, seguiu forte. Certo? Até que outro dia teve o doji aqui no cantinho, né? Deixa eu puxar mais para cá para vocês verem. Teve um martelo invertido, né? Aqui, ó. Olha só, pessoal. Martelinho invertido, né? Veio toda dessa sequência de alta, uma alta forte. Chegou aqui, opa, entrou uma força vendedora aqui. Nem que pequena, mas entrou força vendedora, né? Ficou quase equalizado, né? Os vendedores ganharam um pouco. No outro dia, lembra que para validar o movimento, teria que perder essa mínima aqui. O que aconteceu? Na abertura já perdeu, ó. Abriu abaixo, certo? E foi. E daí começou a tendência de queda. Certo, pessoal? Aqui temos mais um exemplo aqui do IBOV. Vamos lá. IBOV, eu marquei aqui em... Onde está? Junho de 2006. Ó, antigão, hein? Junho de 2006. Vamos lá. Setembro, agosto, julho. Olha aqui um raramezinho já. Tá vendo? Jogou o raramezinho e vem para alta. Aqui, julho de 2006. Que padrão nós temos aqui, pessoal? Oh, essa coisa fica... Agora sim. Então, vinha de uma queda. O que a gente encontrou aqui? Um equilíbrio das forças, não é mesmo? Olha aqui. Olha um doji. Né? E no outro dia já teve a retomada forte aí. Né? Padrão de reversão. Certo? Claro, pessoal, não é sempre, não é 100%. É uma probabilidade grande. A chance é grande. Tá? Então vamos ver outro exemplo. Eu acho que logo na sequência tem mais um exemplo. Aqui, ó. Aqui tem um dojizinho também. Ó, então o que aconteceu?
Ó, teve esse padrão que a gente viu agora, tá? E o que aconteceu aqui? Teve a sequência aqui de alta, né? Teve essa sequência de alta. E olha o candle que nós encontramos aqui. Um doji. Um doji. Isso aí mesmo. Então tá alta forte, com descanso forte, uma alta bem forte, e chega um padrão de equilíbrio, que perdeu a sua mínima, e inicia-se agora uma reversão para queda, certo? Aqui eu marquei algum outro exemplo de Harami. Vamos ver aqui, pessoal. Marfrig 3, fevereiro de 2014. Vamos lá ver esse exemplo. Eu aconselho vocês, pessoal, abram a plataforma e comecem a treinar isso aí. Comece a treinar o olho. Que tu bate o olho, tem que ver. Ó, fevereiro de 2014. Ó, eu marquei aqui o Harami para alta, tá? Reversão. Já vi um engolfo ali que depois eu vou mostrar. Tá bom? Então, onde está esse Harami? Aqui, ó. Ó, tenda forte. E aqui entrou uma compra, né? Ó, parou de atuar os vendedores, né? Veio a força vendedora, mas os compradores ganharam. E assim retomaram o movimento para cima, tá? E aqui tem um engolfo, que eu vi agora aí, bem bonito. Olha só, uma sequência de alta aqui, forte, 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 né? E o que aconteceu? Engolfou, né? O candle aqui, revertendo o movimento, perdendo a mínima, né? Reversão, uma bela de uma reversão aqui. Olha só que interessante, muito interessante. É bom treinar o olho, pessoal, para pegar essas oportunidades, tá? Quanto maior maior o tempo gráfico, seria melhor, né? Operar no diário, no semanal, os candles, é sensacional. Vale muito a pena. Te traz muito retorno. Vamos ver outro exemplo aqui de engolfo. DBAS 3. DBAS 3 aqui, maio de 2016. Vamos ver, vamos lá para 2016. 2016. Maio, né? Eu falei. É isso aqui, ó. Já achei ele. Olha só que beleza de engolfo de queda aqui. Meu Deus do céu. Aí você está pensando em operar vendido, papel, né? Tá vendo o setor ali dos bancos, tá mais ou menos, e vê um engolfo desse. O que você faz? Poxa, marca essa mínima aqui, e se romper, um abraço. Olha aí, olha só a queda. Sensacional, né? Vamos ver outra aqui? Itaúsa. Opa, Itaúsa. Itaúsa. Tá lá, Itaúsa. Deixa eu ver as marcações aí, os estudos. A gente vai aprender depois. Junho de 2018. 2018, tá aqui, junho. Tô com o céu aqui, ó. Vou bem na cara aqui, ó. Deixa eu botar aqui mais pra cima para marcar aqui para vocês. Olha aqui, que belo engolfo. Veio de uma força de queda, chegou um belo dia que entrou uma forte força, uma forte força compradora e que reverteu o movimento, né? Se vocês pararem para ver, fez uma espécie de bandeira com o pano da bandeira alongado aqui, ó, tá vendo? Que rompeu, né? Isso a gente vai aprender nas próximas aulas. E subiu, tá? A gente vai aprender muitas coisas aqui no canal, pessoal. Então a gente vai acabar juntando tudo depois e conseguindo operar com muita facilidade. Mas você pode ver que só com os candlesticks você pode fazer uma belíssima de operações, ganhar muito dinheiro fazendo isso, tá bom? Tem um último exemplo aqui de engolfo que eu gostaria de mostrar, que é um exemplo mais triste, que é da Vale 3. Em fevereiro aí de 2019, tá? 2019, fevereiro. O que aconteceu em fevereiro? Por que é mais triste?
Aqui, ó, pessoal, segunda tragédia da Vale, tá? O papel tava bonito. E nesse dia abriu aqui, desta forma aqui, certo? No dia 28 aqui de janeiro, abriu dessa forma aqui, tá? Lá embaixo, segunda tragédia, teve toda essa queda, né? Aqui por notícia, né? O pessoal fez toda essa queda, só que até aqui um belo dia, logo após, alguns dias após, né? Não deixa de ser uma grande empresa. E é ruim, é triste falar isso, mas, né? Não deixa de ser uma grande empresa. Né? Teve um engolfo, olha a força compradora que entrou aqui e reverteu esse movimento de queda e voltou, né, a subir. Tá bom, pessoal? Esses são os exemplos que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês por terem assistido às aulas. Espero muito que tenham gostado, tá? Vou sempre trazer aqui toda semana conteúdos novos, interessantes aí para vocês, tá? Peço que deixem o like para ajudar o canal, se inscreve. E um grande abraço aqui do Mr. T.